Primeira leitura. Leitura da carta de São Tiago. Feliz o homem que suporta a tentação, porque, depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, quando fosse tentado, diga: é Deus quem me tenta. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos dais, pois, irmãos, meus muito amados, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Por sua vontade é que nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como com as primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças. Salmo responsorial 93. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais vossa lei. É feliz ao Senhor quem formais, educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia. Bem-aventurado aquele que ensinais vossa lei. O Senhor não rejeita o seu povo, não pode esquecer a sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Quando eu penso, estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Vamos de pé agora com muita alegria para aclamarmos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Aconteceu que os discípulos de Jesus haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si: ora, por quê? Comentavam entre si que não tinham pão. Jesus percebeu e disse: por que discutis, porque não tendes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais mais, ao partir eu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe 12. E quando eu parti 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levastes? 7, responderam. Jesus disse-lhe: como é que ainda não entendeis?
Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje Jesus nos fala que nós devemos estar atentos contra o fermento dos fariseus, contra o fermento que perece. Existem dois tipos de coisas que fazem com que uma massa cresça. Aquele fermento que nós usamos em casa, na cozinha, para fazer com que o pão ele fique mais leve, não fique, nem o bolo fique borrachudo, para fazer com que essas receitas onde vão o fermento, elas possam ficar mais saborosas, como devem ser. Mas existe uma outra coisa que também fermenta, e é quando nós começamos a ver um bolor ali, quando nós começamos a ver que existe um cheiro diferente, quando nós começamos a ver que aquilo está borbulhando, mas não porque deveria estar, mas passou do tempo, passou da hora. Existe esse fermento do mal, existe esse fermento que faz com que a comida pereça, existe esse fermento com que estraga as coisas. Jesus não está falando daquele fermento que nós usamos em casa, que está na receita que aprendemos com nossa avó, com nossa mãe. Mas Jesus está falando desse fermento que faz com que as coisas pereçam, com que as coisas se estraguem. Os discípulos estavam brigando, discutindo, porque eles tinham esquecido o pão, algo básico na vida deles. Todos eles carregavam nas suas viagens, carregavam o pão. Era tão básico isso que eles não acreditavam. Como nós fomos esquecer isso? Eles não querem incomodar Jesus com essas coisas, mas eles também não são assim, pessoas que discutem cochichando. Jesus escutava o que eles estavam discutindo. Não era tão baixo assim a discussão deles. E Jesus então chama a atenção. Por acaso, vocês não se lembram aquilo que eu fiz com 5 pães e 2 peixes? Quantas pessoas comeram? 5.000. Quantos cestos vocês recolheram? Recolheram 12. Quando eu alimentei aquela multidão de 4.000 pessoas com apenas 7 pães? Quantos cestos vocês recolheram? 7, eles responderam. E vocês ainda não entendeis? Às vezes nós temos também essa mesma sensação dos discípulos. Como é difícil entender, como é difícil acreditar, como é difícil confiar. Mas confiar mesmo, acreditar para valer e entender quem é Deus na nossa vida. Os discípulos de Jesus ainda não tinham entendido que Jesus poderia prover a eles aquilo que é necessário. E se eles escolheram estarem com Jesus, nada faltaria a eles. Claro que eles deveriam fazer a lição de casa deles. O pão era algo básico que eles deveriam levar na viagem. Eles não eram tão pobres assim que não tinham dinheiro para comprar. Tinham dinheiro, mas não fizeram. Às vezes nós achamos que nos falta algo. Sempre nós estamos murmurando: eu ainda não estou feliz. Sempre nós estamos murmurando: mas se acontecesse isso, minha vida seria melhor. Sempre tem uma murmuração: mas se aquela pessoa fosse diferente comigo, eu não estaria nesse momento, nessa situação. Sempre tem um se que nós colocamos numa condição de que se algo fosse diferente, talvez a nossa vida fosse melhor. Nós sempre estamos insatisfeitos, achando que as coisas devem ser melhor e ainda está faltando muitas coisas que nós queremos alcançar. Claro que isso faz parte do ser humano. Essa insatisfação humana também não é tão ruim
que deixaram pai, mãe, aqueles que deixaram irmãos, família, eu vos dou 100 vezes mais. Vocês ainda não entenderam essas coisas? Então Jesus, ele também está ensinando esses discípulos. Na verdade, o que nós temos, ou quem nós somos, não temos muito, também não somos muita coisa. Tirando o Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, o que sobra dentro de nós? Tirando que nós fomos criados à imagem e semelhança, o que sobra de nós? Se tirarmos isso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tiramos isso da nossa vida. Se tirarmos o Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo, o que resta? Talvez esse fermento que Jesus está falando, podre, esse fermento que Jesus está falando, que estraga, esse fermento que não serve para nada, talvez sobre isso. Mas será que nós somos só isso? Se tirarmos isso, bom, é claro, não vai sobrar muita coisa. Uma vez eu escutava assim, nessas palestras motivacionais, aonde nos ajuda sempre a crescer, mas algo interessante, se nós perdemos dinheiro, perdemos muito. Se nós perdemos amigos, perdemos muito mais. Se nós perdemos a fé, perdemos tudo. Perdemos tudo. Então, quando nós escutamos Jesus nos dizendo hoje, ainda não compreendeis, sem dúvida a fé é muito importante para nós. E só na fé nós vamos entender que nós contamos sempre com 50% de Deus. Deus sempre nos garante esse 50%. Mas também Deus espera os nossos outros 50% para ser 100%. Aquilo que nós podemos fazer é aquilo que Deus também fará na nossa vida. O erro primário dos discípulos poderia ser facilmente arrumado por Jesus Cristo, se eles fossem a Jesus confiando no Senhor, se eles não ficassem cochichando e talvez discutindo entre eles, mas se eles fossem daquele que poderia ajudá-los. Às vezes nós não entendemos porque na nossa comunidade ainda não é aquela comunidade que nós gostaríamos tanto. Mas imaginem se você, na sua comunidade, se você dá de você, não estou falando de dinheiro, se na comunidade você dá 30% de você. E olha que 30% é muita coisa. Mas imaginemos se você der 30% de você na comunidade. Como você pode esperar que a sua comunidade vai ser 100%? Se eu só dou 30%, os outros também só dão 20%, 25%, 30%. Quando a minha comunidade vai ser 100%? Numa empresa, talvez, nós podemos entender melhor isso. Se nós, às vezes, deixarmos que as coisas vão segundo, talvez, o fluxo do comércio, se nós não começarmos a colocar o nosso tempo integral naquilo, nós sempre vamos continuar com um negócio mais ou menos. Porque nós fazemos também o mais ou menos. Nós não fazemos o melhor, nós fazemos o mais ou menos. Agora, São Tiago hoje nos diz na primeira leitura que todas as coisas boas vêm do alto. Todas as coisas boas vêm do céu e vêm pelo Espírito Santo que concede a nós. Não esperemos, talvez, que os outros vão trazer a solução para os nossos negócios ou a solução para a nossa fé. Mas nós devemos já confiar no Senhor. Mas confiar integralmente, não 30% no Senhor. Confiar 100% no Senhor. O que eu posso fazer para a minha comunidade ser 100%? O que eu posso fazer para a minha família ser 100%? Enquanto
continuar dando de mim 30%, nunca vai chegar a 100%. Hoje nós contamos com a grande alegria que Jesus nos ensina, que nós não somos tão ruins assim. Às vezes cabeça dura, mas nós não somos tão ruins assim. Aqueles que acreditam que são tão ruins, aqueles que acreditam que não podem dar nada, aqueles que acreditam que a sua vida, todos os seus frutos são podres, aonde toca, tudo se estraga, vive nesse fermento amaldiçoado. E Jesus nos adverte. Os fariseus não eram pessoas ruins, muito pelo contrário, eram pessoas boas, pessoas de oração, pessoas cumpridoras da lei, pessoas também que interpretavam a lei segundo a casuística. Interpretar a lei segundo a casuística significa de acordo com as necessidades que aparecem. Eu então tenho uma interpretação diferente para a lei. Quando nós escutamos no domingo passado, que nós escutávamos de Jesus, está escrito, não matar. Mas eu vos digo, aquele que desejar já no seu coração o mal do seu irmão, está cometendo o pecado do homicídio. Jesus, que conhece do Pai a lei do Senhor, e conhece a intimidade do Pai que nos deu os mandamentos, Jesus é o melhor para interpretar a lei de Deus. E na casuística, os fariseus faziam o quê? O dia santo é um dia de descanso. Nós não devemos trabalhar, nós não devemos cuidar da lavoura, do campo, nós não devemos fazer nada disso. Mas Jesus dizia, bom, vocês ensinam essas coisas, vocês dizem essas coisas, mas se um animal cai no poço ou fica preso, vocês são os primeiros a irem lá para soltá-lo, embora sabendo que não devem fazer isso. Se preocupar com os animais, ou se preocupar com a lavoura no dia do Senhor. Então eles tratavam a lei segundo aquilo que convinha. Será que o que nos convém é fazer a vontade de Deus? Ou nos convém agir de acordo com aquilo que não vai nos machucar tanto, vai nos trazer uma vida mais confortável? Eu dizia ontem àqueles casais que se encontram semanalmente na minha comunidade, que o tema era a oração, e eles dizendo, padre, como é difícil rezar. Padre, como é difícil que nós, todos os dias, vamos saber fazer as nossas orações e cumprir sempre aquilo que nós devemos cumprir. E eu dizia a eles, bom, vocês sabem o rumo. É muito importante que nós saibamos o rumo. E eles concordaram, não, rumo a gente não perde. Mas se nós sabemos qual é o rumo, nós também devemos ter um pique, porque sem esse pique que nos leva a percorrer esse rumo, nós vamos ficar parados o tempo inteiro. Porque muitas vezes acontece que uma pessoa, às vezes acontece isso, uma pessoa do nada, ela de uma vida toda errada, ela quer ter a vida mais santa possível. E ela começa, nunca rezou na vida, começa a rezar o rosário inteiro. Nunca ficou 2 horas sem comer, começa a fazer o jejum o dia inteiro. Nunca fez uma adoração, começa a andar de joelhos pela casa. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca correu uma maratona se enfiar lá no meio. O que vai acontecer? O coração não está preparado, o músculo não está preparado, o corpo não está preparado. No mínimo vai ter um ataque do coração e vai ficar no meio do caminho. Às vezes nós pensamos que Deus nos chama a isso. Deus nos chama sim a uma vida de perfeição, de santidade, a não alimentarmos o mau fermento. Mas se você não começar pouco a pouco
desistem no meio do caminho. Agora, existem coisas básicas na nossa vida. Se você quer participar de um grupo de oração na terça-feira, ótimo, maravilhoso. Mas isso ainda não é o básico. Isso é aquilo que você está acrescentando na sua vida. Se você quer rezar o rosário completo, ótimo, isso é uma coisa que você acrescenta. Mas existem 7 sacramentos. Isso é o básico da nossa fé. 7 sacramentos. A Eucaristia, o mais importante de todos eles, e os outros todos que giram ao redor disso. Como eu quero rezar o rosário completo, sendo que eu muitas vezes não dou a importância que eu devo dar a uma missa dominical. Se você não sabe o que é uma missa dominical, você não sabe o que é ser cristão. Se você não sabe a importância de uma missa dominical, você não entendeu o que aconteceu no terceiro dia depois da crucificação de Jesus. O túmulo ficou vazio. E se você não entendeu o que é um túmulo vazio, você nunca vai entender o que é uma missa de domingo. Ah, padre, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho tantos compromissos. Aqui tem a missa no sábado, já vai no domingo à noite também. Mas entendam, existem coisas que são básicas. Aqueles discípulos na barca, eles esqueceram daquilo que era básico. E Jesus, vocês querem talvez a multiplicação dos pães, mas não fizeram o básico. Vocês já querem correr a maratona inteira, mas não fizeram a lição de casa, no mínimo que vocês têm que fazer, para que nós possamos participar de outras tantas coisas, do grupo disso, do grupo daquilo. Como está a nossa vida sacramental? A minha confissão está em dia? Os meus domingos de missa estão em dia? Será que eu tenho vivido o meu batismo que eu recebi? Já confirmei esse batismo e sei que recebi o Espírito Santo de Deus? Na minha união, ela está abençoada por Deus ou não? Graças a Deus, muitas pessoas têm buscado regularizar a sua situação. Graças a Deus, nós damos graças a Deus por isso. Mas existem coisas, é o mínimo que nós pedimos, é o mínimo que nós devemos fazer. Nós não podemos ficar na casuística dos fariseus. Mas existe esse caso, existe aquele caso, ou cada caso é um caso. Claro, sem dúvida. Mas Jesus está dizendo, você confia no Senhor? No teu caso, se cada caso é um caso, no teu, você confia no Senhor? 30%. É pouco. É muito pouco. Nós iremos confiar no Senhor 100%. Ele nos dá 100%. Mas nós devemos confiar 100%. Então, que essas coisas básicas a gente não perca nunca na nossa vida. E depois, nós vamos poder fazer mais. Daqui a pouco nós vamos estar chegando na Quaresma. 40 dias, 6 domingos que nós vamos ter. 40 dias de Quaresma. Se nós vivermos bem a nossa Quaresma, do jeito que nós devemos viver, olha, não será fácil, será difícil. Eu já estou me preparando para receber as confissões todas, das 7 da noite, das 7 às 9 da noite, toda terça-feira, nós padres temos que ficar no confessionário. Fora isso, nós fazemos aquele multirão de confissão, que vem 5, 7 padres da paróquia para atender as confissões. Vamos em 7 paróquias numa semana inteira, ou dividimos em 2 semanas. E ainda temos que aumentar a nossa oração, praticar a caridade, fazer abstinência, jejum. Se eu quero conseguir viver os meus 40 dias de Quaresma, eu tenho que começar a preparar agora. Eu tenho que começar a me aquecer agora. Já viram que muitos nadadores experientes, nadadores de anos
Se nós quisermos viver a nossa quaresma, vamos começar a fazer o nosso aquecimento. Se nós quisermos começar a ver uma vida de santidade, como eu vou começar a minha vida de santidade, sendo que eu não sou capaz de deixar um pecado, um vício sequer? Claro que eu agradeço a Deus daquelas pessoas que quando se confessam dizem: Padre, eu tenho até vergonha porque os meus pecados são sempre os mesmos. Graças a Deus que não aumentaram. Se são sempre os mesmos, bom, já não estamos tão mal assim. Mas nós podemos tirar um vício, nós podemos tirar algo de ruim, que é esse fermento que nos estraga na nossa vida. Jesus falava domingo daquele pecado que ele dizia: talvez vós achais que seja normal dar a carta de divórcio, assim outras coisas, o pecado do adultério. Jesus falava que aquele que já desejou no seu íntimo já está cometendo esse pecado. E é do nosso íntimo que brota, que enraiza esses pecados. Quando nós desejamos deliberadamente, quando nós desejamos planejando muitas vezes o pecado, é dali de dentro, mesmo que nós ainda não tenhamos feito em ato, mas nós estamos cultivando ele dentro de nós. E devemos parar de cultivar o pecado dentro de nós, parar de tratar tão bem o pecado dentro de nós. Hoje, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais se relacionando virtualmente. Vocês sabem disso. Como é triste ver que muitas pessoas não sabem caminhar nesse mundo virtual, não sabem os perigos do mundo virtual. E isso também nos ajuda a colocar o Evangelho em dia. Quando Jesus nos fala do adultério, hoje, o que não existia no tempo de Jesus, hoje, nós devemos também colocar isso na nossa vida e trazer o Evangelho para isso na nossa vida. Nesse mundo virtual, onde as pessoas acham que tantas coisas é permitido. E é muitas vezes nesse mundo virtual que nós alimentamos a nossa listinha de websites que nós frequentamos, as nossas conversas no telefone ou nos text messages que nós alimentamos e usamos, as palavras que nós usamos, com as pessoas que nós usamos essas coisas. E é nesse mundo que nós devemos também trazer um outro fermento, não esse que estraga as coisas, mas aquele que é essencial, que nós não podemos perder, que é a fé, de confiar 100% no Senhor. Existe um mundo inteiro pornográfico, uma indústria pornográfica que investe muitos milhões e milhões de dólares por ano, mas investem pesado. Surgiu um filme que eu ainda não tinha visto nenhum filme contra a pornografia, mas surgiu um filme que fez até sucesso de bilheteria. Claro, não é um filme para crianças. E mesmo que a pessoa seja adulta, nós também não indicamos esse filme. Indicamos esse filme para que a pessoa assista com alguém que possa ter um olhar crítico, com alguém que possa fazer uma mesa e discutir aquilo que foi visto. Mas foi o primeiro filme que eu vi contra uma indústria pornográfica. Esse filme se chama Don John, é um filme recente. Foi o primeiro que eu vi. Não se faz essas coisas. Mas a
foi lá na rocha, bateu a sua vara, jorrou água. Nós não temos carne e veio um bando de cordonizes e eles tiveram carne. Como era bom nós poderíamos pensar o tempo dos nossos antepassados, o tempo dos nossos avós que não tinham nada dessas coisas, eles não tinham esses problemas. Jesus nos diz, bom, não é porque eles tinham aquela abundância lá atrás, que nós não podemos ter também essa abundância, o amor de Deus hoje na nossa vida. Deus continua derramando abundantemente o seu amor na nossa vida, mas nós estamos tão ocupados com outras coisas, tão preocupados com outras coisas, que nós não conseguimos ver o amor de Deus derramado na nossa vida. Pedimos hoje, então, diante do Senhor Jesus, que nós vamos adorar nesse instante, que o Senhor Jesus nos ajude a olhar não pelas coisas que perecem, nem que passam. Como Santa Teresa de Ávila dizia, nada te perturbe, nada faça com que o seu coração ele seja seduzido, seja enganado. Tudo passa, só Deus permanece, só Deus basta na nossa vida. Jesus ensinou isso aos discípulos, lembrando daquilo que ele tinha feito. E nós podemos também lembrar de tantas coisas que Deus já nos deu, que Deus já fez com que alcançássemos. E isso já é suficiente. Não precisamos de tantas provas assim. Isso já é suficiente para que nós possamos acreditar. Uma vez no seminário, eu fiz uma pergunta para o meu formador, meu diretor espiritual: Padre, como eu posso ter a certeza de que Deus está me chamando? Como eu posso ter a certeza de que eu sou chamado por Deus para ser um sacerdote? Ele disse assim: o que você está esperando? O que você quer? Eu disse que eu quero um sinal de Deus, eu não quero um sinal pequeno. Eu quero ver claramente, escutar claramente. Eu te chamo a ser padre, a ser sacerdote. Eu não quero ter dúvidas disso. Eu quero ter certeza. Eu quero que Deus me mostre. É isso que eu estou esperando. O padre disse assim: reza, meu filho, reza. E rezei. Passaram-se 5 anos. E a minha pergunta era a mesma: cadê esse sinal que eu vou ter a certeza? Eu senti o chamado, mas eu queria um sinal de Deus. Muitos de nós temos pedido um sinal de Deus. Então, foi numa dessas conversas, das minhas crises que eu tinha com o meu diretor espiritual, ele dizia assim: você quer um sinal? Olha as paróquias, olha essas paróquias cheias do povo de Deus, povo faminto, povo que precisa estudar a palavra, povo que precisa ser instruído, povo que necessita de pessoas que deem a vida por eles, pessoas sem pastor. Olhe esses doentes que estão nos hospitais, precisando de um sacramento, de um conforto, de uma confissão e de uma unção dos enfermos. Olha esse povo perdido e sem pastor. Qual é o sinal maior que você ainda está esperando de Deus? E foi naquele momento que eu disse: não preciso mais de sinal nenhum. Não peço mais sinal nenhum, porque eu já vi a necessidade desse povo. Então nós não podemos ficar esperando cair coisas do céu. Como caiu o maná, como eles tinham pão em abundância, nós também vamos ter o amor de Deus em abundância. Se tivermos fé, se não faltar a nossa fé, e se acreditarmos 100% no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus.
Senhor Jesus, que viestes para curar os nossos corações feridos e atribulados, nós pedimos que cure todos os nossos traumas, toda a nossa perturbação que trazemos no nosso coração. Nesse momento, Senhor Jesus, vai tirando todo o barulho e agitação do meu coração. Te pedimos, Senhor Jesus, em particular, que o nosso pecado não seja bloqueio, não seja, Senhor Jesus, interrupção, obstáculo para alcançarmos a cura que necessitamos, para alcançarmos a libertação que necessitamos. Te pedimos, Senhor Jesus, entra na nossa vida, cura os nossos traumas psíquicos, Senhor, os nossos traumas que trazemos desde a infância, esses que ainda têm repercussão na nossa vida, medos. Senhor Jesus, vós conheceis todos os nossos problemas e nós pomos neste momento todos esses problemas nesse coração do bom pastor, no teu coração, Senhor. Te pedimos nesse momento, Senhor Jesus, pela vossa chaga aberta no teu sagrado coração, que cureis as pequenas feridas que estão nos nossos corações. Cura, Senhor Jesus, as feridas que trazemos do nosso passado, de tudo aquilo que já aconteceu, mas que deixou uma dor, deixou uma angústia, deixou uma preocupação. Senhor Jesus, cura essas feridas que trazemos ao longo da nossa vida e que hoje ainda estão enraizadas nos nossos pecados, nos nossos vícios. Sim, Senhor Jesus, liberta-nos. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que trazemos contra o nosso próximo, pelas ofensas que recebemos, Senhor. Ajuda-nos a dar o perdão definitivo a essas pessoas. Senhor Jesus, e sempre estás disposto a curar os corações atribulados. Cura nesse momento as feridas mais íntimas do nosso físico. Cura, Senhor, as doenças físicas que trazemos. Essas, Senhor Jesus, que muitas vezes nem sabemos as causas. Diabetes, Senhor, problemas de má circulação. Cura, Senhor Jesus, as dores de cabeça e enxaqueca. Cura, Senhor Jesus, os nossos nervos. Cura, Senhor Jesus, tudo aquilo que ainda não funciona bem no nosso organismo, toda disfunção, Senhor. Cura, Senhor Jesus, os males do câncer. Cura, Senhor Jesus, dos tumores que trazemos. Cura, Senhor Jesus, as dores que temos pelos nossos trabalhos, pelo nosso esforço diário, Senhor, pelo desgaste físico e psíquico. Cura-nos, Senhor Jesus. Aceita, Senhor Jesus, tudo o que oferecemos, o nosso coração. Aceita, Senhor Jesus, nossas dificuldades, nossa fraqueza, Senhor. Concede-nos, Senhor, a cura que estamos pedindo nesse momento, da dor que nos oprime, mas principalmente, Senhor Jesus, liberta-nos da morte eterna, Senhor Jesus, aquela em que nós não encontraremos e não entraremos na salvação, mas essa que nos fará perecer para a eternidade, Senhor Jesus. Liberta-nos desde já, Senhor, dos nossos vícios. Liberta-nos desde já, Senhor Jesus, de toda a opressão. Liberta-nos, Senhor Jesus, do desejo que nós alimentamos do ódio, da vingança.
e de todo momento, Senhor Jesus, que permitimos que esses sentimentos habitassem em nós. Arranquemos, Senhor Jesus, te pedimos com a tua ajuda, esses maus sentimentos do nosso coração. Toca, Senhor Jesus, em cada um de nós. Toca, Senhor Jesus, nas pessoas por que viemos pedir e orar, Senhor. Visita cada uma delas, Senhor. Aquelas que estão nos leitos do hospital, aquelas que deixamos em casa, Senhor Jesus, aquelas que estão longe, mas que nós trazemos aqui nesse momento aos teus pés, Senhor Jesus. Toca também cada uma dessas pessoas. Passeia no meio de nós, Senhor Jesus, nos curando, nos abençoando e nos santificando, Senhor.
Te agradecemos, Senhor Jesus, por caminhar junto de nós, passando por nós, Senhor, derramando suas graças e suas bênçãos em nós, visitando também aqueles que nós sabemos muito precisam de Ti, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por derramar esse Espírito Santo restaurador, renovando nossa força, renovando nossa fé, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela paz que estamos sentindo nesse momento, pela alegria que nos está dando, Senhor Jesus. Te agradecemos pela certeza da Tua presença no meio de nós, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por aliviar tantos corações nesta noite. Por trazer, Senhor Jesus, a esses corações o sentimento de que são amados por Ti, Senhor. Diante de Ti, Senhor Jesus, eu não tenho dúvidas. Eu sou amado por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse amor. Obrigado, Senhor Jesus, por nesta noite renovar a nossa vida e ajudar-nos, Senhor Jesus, a entender a Tua palavra, ajudar-nos, Senhor Jesus, a entender um pouco da Tua vontade para cada um de nós, Senhor. Te bendizemos, Te louvamos, Te agradecemos, Te glorificamos, Senhor Jesus. De toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Nós vamos continuar a nossa missa nesse momento com as preces e depois com o nosso ofertório.